7h52 em Campos, ao vivo aqui na Folha FM com o Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Também de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. No programa de hoje, um painel aqui com super convidados. O professor Arthur Sofiati, historiador e professor da UF Campos, o Carlos Alexandre Azevedo Campos, que é advogado e professor da UERJ Isicenza, e também o professor Hamilton Garcia, que é cientista político e professor da UENF. E a gente debate, a gente conversa aqui nesse painel, neste bloco agora, sobre os governos Bolsonaro e Castro e também a eleição. E em outubro, Aloysio, eu volto com você, por favor. Dividir em dois blocos, começar agora a inverter a ordem alfabética, começar pelo Hamilton. Poxa, estava tão bom, Aloysio, para mim. Não, mas aí volta no último bloco, volta a ordem alfabética. Primeiro, dividir, são dois temas, né, correlatos, e a gente já falou muito do governo um pouco, pelo menos do governo Bolsonaro no último bloco. Então, e você para não esquecer da análise regional, afinal, escolheu um termo regional para analisar o governo Bolsonaro e o governo Cláudio Castro. Hamilton. Bom, o governo Bolsonaro é uma tragédia, né? É uma tragédia, eu acho que não foi anunciada, porque ninguém imaginava que o Bolsonaro fosse exercer a presidência dele a partir do núcleo familiar dele, né? E do núcleo de simpatizantes diretos aí do movimento que o levou às eleições. Imaginava-se que ele estava montando um governo de coalizão, né? Uma coalizão mambembe, mas que lhe daria a chance de fazer um governo. E, afinal de contas, o Bolsonaro é um político, como a gente sabe, do baixo clero, desenraizado de partidos. Como é que ele ia governar? Como é que se ocupa os cargos sem ter partidos, sem ter quadros, sem ter alianças, né? Então, mas aconteceu, né? Ele resolveu governar com a turma dele e é esse desastre que a gente... O que funciona nesse governo? Talvez ali você tenha a infraestrutura, né, que é o grande cartão postal do governo Bolsonaro, as políticas de obras, de investimento na malha ferroviária, transporte de cabotagem, enfim. Só. O resto, para não falar das atitudes criminosas. E isso preparou o quadro do retorno do PT ao poder. Nem o PT podia sonhar um tanto, né? Simplesmente é aquele negócio. Assim como a esquerda se esborrachou com o mau governo da Dilma, a direita se esborrachou com o mau governo do Bolsonaro. É muito difícil, nesses contextos, você distinguir, tem uma boa direita, tem uma boa esquerda, né? Então, eu acredito que as eleições vão ser muito marcadas por essa derrota da direita e do bolsonarismo e um retorno da esquerda. É claro que isso não é líquido e certo, que isso possa transcorrer de maneira linear, porque estamos no meio de uma crise muito séria, né? E para não falar das possibilidades, das externalidades de esquerdopatas e direitopatas, não é verdade? Então, é muito complexa a realidade para a gente afirmar desde já que a eleição está... É óbvio que se você tivesse, nesse momento, um PT, um partido de esquerda responsável, capaz de fazer autocrítica, capaz de reconhecer erros, certamente a vitória estava garantida para o PT. Mas não é o caso. O PT não reconhece... O PT é invulnerável, né? Eu acho que acima do PT nem o Papa. O PT e o Papa estão ali nivelados, são todos infalíveis, não é verdade? E, portanto, isso torna o cenário muito tóxico e muito instável. No âmbito estadual, embora eu acho que seja possível, ainda, em função dessa imprevisibilidade, que políticos
antissistema possam acessar o eleitorado e fazer ouvir a mensagem das transformações radicais que a gente necessita. Agora, na esfera estadual, o quadro é um pouco parecido. Você tem uma polarização entre duas forças. Também o Witzel desmoralizou os conservadores, né? O Cláudio Castro não tem estofo para garantir a sua eleição. Ele tem uma máquina, né? E a esquerda se reposicionou de alguma maneira, né? O Freixo deixou o Partido Radical dele, se posicionou mais ao centro, e eu acho que no caso do Rio de Janeiro vai depender muito da entrada de novos atores. A princípio, a esquerda já tem o seu candidato preferencial, digamos, que vem com aquele recalque das eleições passadas, que é o Freixo, e a direita ainda pode sofrer, com o aparecimento do general Mourão. Enfim, há possibilidades ainda de novos atores adentrarem. Então é uma eleição ainda um pouco confusa, mas aonde eu acho que há uma tendência também, um bom patamar para a centro-esquerda voltar a brilhar aqui no estado do Rio. Carlos Alexandre, inverte a ordem alfabética, Botafogo continua sendo Botafogo. Vamos lá. No primeiro nunca, né? Então, mas nós éramos pobres. Olha, no tempo que a democracia estava nascendo em Atenas, Garrincha jogava no Botafogo. Vamos lá. Não, eu concordo com, acho que 99,5% que o professor Hamilton falou. Assim, o primeiro ponto em relação a Bolsonaro, é óbvio que eu era contra Bolsonaro desde o primeiro momento, mas eu tenho, assim, eu não digo orgulho, eu não sou cientista político, mas eu acho que eu vivo um pouco o fervor, a fervura, digamos assim, de quem sai de Campos, de uma cidade muito conservadora, e vai para o Rio de Janeiro toda semana para dar aula, e fica lá um dia e meio, e quando você começa a achar que você não trocou de cidade, começa a ver o Rio subir, crescer no conservadorismo, como eu vi, né, na era pós, digamos assim, Sérgio Cabral, eu falava para meus alunos, para a minha primeira turma que eu tive na UERJ de graduação, que inclusive tive a honra de ser patrono, falava: o próximo presidente do Brasil, infelizmente, é esse aí, esse carioca, esse Bolsonaro. Tá louco, professor, tá louco. Não estou. Vocês não estão enxergando, vocês ficam nessa bolha aqui na UERJ, vocês não estão enxergando o crescimento do conservadorismo radical que está acontecendo no Rio. E se isso está acontecendo no Rio, imagina em outros quadrantes aqui ainda mais conservadores. Só que assim, e aí eu já de antemão eu sou muito contra o conservadorismo, principalmente o conservadorismo que parece muito mais um reacionarismo, né? Assim, até tem certas questões, pontos conservadoras que eu sou a favor, mas o conservadorismo no Brasil é reacionarismo, não é conservadorismo propriamente dito. É sempre vários passos para trás. E eu já sabia de antemão que eu não ia gostar de muita coisa no governo Bolsonaro, assim. E eu iria até aprovar outras coisas, porque, ao contrário, eu não me ligo muito assim, nessa questão de direita e esquerda, até porque os professores vão concordar comigo, a origem francesa ela foi muito deturpada ao longo dos tempos, essa questão conceitual. Eu prefiro trabalhar com esse contínuo ideológico entre de um extremo libertário, no outro extremo um igualitário mais radical. E eu me considero um mais liberal na economia e mantenho o liberalismo nos costumes, né? Então eu procuro ser um pouco coerente, mas um liberal na economia responsável e atento à realidade desigual de cada comunidade. Mas eu sabia que eu ia gostar de alguns programas econômicos do Bolsonaro. O que eu não esperava é que nenhum programa econômico desse fosse avançar por conta do comportamento de Bolsonaro como aquele alucinado das redes sociais. O Bolsonaro sabota, talvez com raras exceções, como realmente é a questão da infraestrutura, que me parece que o cara se isolou de Bolsonaro e foi lá para o Nordeste. Todo mundo fala das maravilhas de infraestrutura que estão sendo feitas no Nordeste. Nenhuma dessas maravilhas chegaram aqui para o Sudeste, ou chegaram mais próximo. Então o foco é lá. Então eu não sabia que eu tinha passado tanto tempo assim. Então Bolsonaro é um desastre porque ele se comporta e quer governar como um alucinado das redes sociais, né?
Alguém que vai fazer depoimento ao público, que traz fake news, YouTube, não dá para você acreditá-lo como presidente. No plano estadual, eu acho o Cláudio Castro pragmático, articulador, está sabendo trabalhar bem a máquina. E o Freixo, embora ele tenha se distanciado, digamos, por exemplo, do comportamento que ele teve quando concorreu para prefeito do Rio, né? Ele ainda tem bastante uma verve socialista que eu acho que não combina hoje com o eleitorado fluminense. Se eu fosse apostar, eu apostaria mais no Cláudio Castro, pelo seu pragmatismo. Sofiati? Olha, eu acho que o Bolsonaro não, o PT, através da Dilma principalmente, despertou o lado conservador, reacionário da população brasileira. Na medida em que de tudo que ela fez no governo dela e que, inclusive, ajudou muito, alimentou muito a campanha do Bolsonaro. Quer dizer, eu acho que o Bolsonaro, em outras condições, em outra situação, não teria muita chance de chegar até onde chegou. Ele fez assim, uma proposta de governo, ou promessas, fazendo de conta que não existia Congresso, que não existiam forças políticas que pudessem se opor a ele, não existia Supremo, não existia nada. Quer dizer, ele ia fazer uma mudança radical da base, mudando tudo, né? E no sentido bem reacionário, no sentido bem violento. No princípio, não, até que ele chegou a enganar algumas pessoas. Eu vi o senador Alessandro Vieira dizer que votou em Bolsonaro. E hoje o Alessandro Vieira é um dos grandes críticos do Bolsonaro. E ele enganou outras pessoas mais também. Mas é aquilo que nós já conversamos a respeito. O PT alimentou o Bolsonaro e Bolsonaro está alimentando o PT. Né? Então, a grande probabilidade que eu vejo aqui é da vitória do PT. Não sei, o desgaste pode ser grande até lá. Eu acho que mesmo havendo essa dificuldade do PT em fazer autocrítica, como fala o professor Hamilton, ainda não sensibiliza muito a população, porque a população brasileira admite a corrupção em pequena escala, você não admite em grande escala. Né? Essa crítica a população faz. E eu não sei, parecia o esquecimento também, né? Nesse momento, se o Lula está nessa posição, é que parece que houve esquecimento disso tudo. E ele volta porque o Bolsonaro fez muita bobagem também, né? E tem feito muita bobagem. Então, não sei, eu estou achando que vai ser difícil o Bolsonaro se recuperar nesse tempo que falta a ele. Ele tem a máquina na mão, ele tem a possibilidade de auxílio emergencial, de bolsa, da Bolsa, não é mais a Bolsa Família, mas a Bolsa Brasil. Então, eu acho que ele tem essas oportunidades todas. Eu não sei se, mesmo com isso, ele pode reagir e conseguir ultrapassar o Lula. Ele pode ir para o segundo turno, né? Mas não sei se vai ser possível ele. É previsão. Um historiador faz previsão, mas não faz profecia, né? Em segundo lugar, com relação ao Cláudio Castro, eu acho que a análise do professor Hamilton está muito bem embasada, na medida em que nós não temos ainda todos os atores colocados no campo político. A gente não sabe qual é a postura do Mourão, qual é a aceitação do Mourão por parte da população. A gente não sabe qual vai ser o discurso público do Freixo, né? Se ele vai moderar mais, né? Esse discurso psolista que ele tinha, que era muito forte. A gente não sabe se o Castro vai conseguir sair dessa uma situação de ser uma pessoa desconhecida, né, como o Witzel, e passar a fazer uma política mais pragmática, como o professor Hamilton também falou. Então fica difícil a gente fazer uma previsão com relação ao estado do Rio de Janeiro, né, já que a gente não tem os atores todos. No cenário nacional, nós temos os atores todos, praticamente, colocados. E a gente vê que esses atores, na maioria, são muito fracos, perto dos dois atores mais atuantes que nós temos aí. Agora, o que eu acho que eu posso prever
é que a gente vai ter um ano de muita confusão, de muito barulho, de muitas ameaças feitas à democracia por parte do nosso presidente, que de fato tem se demonstrado assim um fracasso mesmo, né? Alguma coisa, uma linha, um ponto fora da curva, até mesmo em relação a governos anteriores. Se a gente examinar os governos militares, eu não me lembro de nenhum general que tenha falado tanta bobagem junto. Se eu lembrar do Vargas, o Vargas, na verdade, acabou sendo o grande pai do país, né? Então, eu acho difícil mesmo a gente fazer uma análise assim, com mais precisão, além dessa que a gente está tentando. Vamos lá. A gente falou aqui, roçou desde o bloco anterior, no tema eleições. Mais uma projeção, para começar de novo pelo Carlos Alexandre, das eleições a presidente e governador agora de outubro. Então, menos de 9 meses da play. Ele fala, a gente conta outubro como mês inteiro, mas a eleição é dia 2, né? Então, ela pouco conta de outubro. Ela é mais setembro, o mês inteiro. Alexandre. Então, voltando, realmente eu acho que o Bolsonaro, ele foi eleito, eu concordo plenamente, na onda de desilusão, não só com a questão da corrupção, mas com a ineficiência do governo Dilma. Assim, o governo Dilma também foi um desastre por outras razões, né? Então ele realmente cresceu nisso. Também havia um sufoco de muitos anos de um governo dito de esquerda nos costumes, e isso sufoca também a sociedade mais conservadora. Ela tende a reagir, a ter uma certa reação em relação a essas questões, e isso tudo favoreceu a eleição de Bolsonaro. Mas também tem um grupo grande que elegeu Bolsonaro, que realmente acreditava que estava na hora de ter um governo que se dizia que seria bem liberal na economia, que iria impulsionar o desenvolvimentismo e tal, e tal, e tal. O desastre, a tragédia que em termos de eficiência, o governo Bolsonaro retirou grande parcela do seu apoio. Eu acho que é essa parcela pensante, que acreditava realmente no governo, numa eficiência econômica do governo, e também aquela parcela que falava assim, olha, não acho que ele é grandes coisas, mas eu preciso tirar o PT de qualquer maneira. Eu acho que essa grande parcela descolou, né? E ficaram, né, aqueles que são realmente adoradores, apaixonados pelo Bolsonaro, não importa o que ele faça, o que ele fale, isso aí não vai mudar. Eu acho que isso não elege presidente numa eleição plebiscitária. Tenho certeza que só essa parcela de grande fidelidade não elege. Talvez, a depender do crescimento do Moro, se for o Moro, também não leva para segundo turno. Então, eu acho que isso está em aberto. Acho que pelas pesquisas o que há de certo, me parece, é que o Lula está no segundo turno, né? Pegando toda a parte fiel ao PT, como aqueles que acreditam que, olha só, eficiência por eficiência ele foi. Então vamos voltar e colocar o país nos trilhos, até porque, ainda que o PT, e eu concordo, o PT não faça, né, não faça esse exame, esse autoexame, essa autocrítica histórica, os canais de controle são outros, né? A sociedade, não só as instituições, estão de olho. Ou seja, eu não acredito em se repetir erros históricos, como o professor Arthur falou, de corrupção em grande escala. Então, eu acho que certo para a eleição presidencial é o Lula no segundo turno. Não acredito em vitória no primeiro turno do Lula, mas não saberia, não teria coragem de cravar quem vai no segundo turno, se Bolsonaro, se Moro ou se outra pessoa que venha a surgir. Eu só sei que eu acho que o desencanto e a perda de apoio do Bolsonaro são reais, não são frutos de pesquisas criticadas e pesquisas colocadas em dúvida. Eu errei a ordem, mas tá bom, aqui botei Alexandre em primeiro lugar pelo menos uma vez. Vai o Hamilton agora, perdão. Foi meu lobby aqui de bastidor. Bom, eu acredito que esses resultados de pesquisa
eleitoral agora que a gente está assistindo, ela tem a ver com a crise que a gente está vivendo. A Nova República perdeu as suas bases de apoio popular em 2013. E de lá para cá, a gente entrou numa crise, numa aceleração da crise brasileira muito grave, que eu acho que nem sempre a gente presta atenção. E nem o PT soube dar resposta a esse movimento, a essa crise, né? E o Bolsonaro eleito também não soube dar resposta. Agora, o fato é que a eleição do Bolsonaro mostrou que a gente entrou no modo salvador da pátria, né? E eu acho que isso justifica a polarização atual, né? O Lula aparece aí como franco favorito por conta de que ele tem a capacidade de também encarnar o salvador da pátria, né? Depois do fracasso de Bolsonaro, então, sobrou um segundo salvador da pátria, que é o Lula, né? O problema é que nenhum dos salvadores da pátria parecem realmente preocupados com a pátria. O Bolsonaro é um salvador se mostrou um grande salvador do seu grupo e da sua família, né? E o Lula me parece ser, nesse momento, o grande salvador, a grande esperança de salvação da própria Nova República. Eu acredito, no entanto, que a Nova República não tem cura, não tem saída. A crise da Nova República é uma crise de representação, porque é um sistema de representação parlamentar que dá nisso aí que a gente vê, né, cuja expressão, que é o Centrão, não é fruto de um acidente, mas de uma evolução esperada. O próprio Ulisses Guimarães, né, antecipou em muitos anos essa percepção. Você está reclamando da legislatura atual, espere a próxima, né? É um sistema de representação fadado a escolher os piores e os mais oportunistas e a premiar o comportamento parasitário e individualista e egoísta. Então, isso não tem a solução para isso, é uma reforma política radical que dê ao eleitor o controle da sua representação política. O eleitorado tentou fazer isso em 2016, 2018, mas sem os instrumentos, né? Você não pode operar à base do machado, né? Você tem que ter os instrumentos. E o eleitorado tentou, não vote em ninguém que foi eleito, essas grosserias, né? Quer dizer, então, não deu certo, nem pode dar, mas o eleitorado está claramente consciente de que a vida ficou muito dura para sustentar tantos privilégios, tantas distorções que a gente carrega na nossa história republicana desde lá o século XIX, né? E, ao mesmo tempo, os candidatos que estão no segundo plano, eles são candidatos que, esses sim, parecem antissistema, em particular, cada um por seu caminho, né? O Moro e o Ciro. Então, por isso que eu acho que não dá para cravar que esses salvadores da pátria vão chegar no segundo turno necessariamente. Será que o povo não vai perceber que eles são mais salvadores de si mesmo do que da pátria? Porque esse é o problema da crise atual. Sofiati. Bom, eu acho que a população brasileira vai acreditar em Salvador da Pátria, porque a população brasileira está acostumada a lidar com salvadores da pátria, a eleger salvadores da pátria, né? O problema do salvador da pátria é o dia seguinte. Na medida em que, por exemplo, Lula se eleja, o dia seguinte vai ser como? O dia seguinte vai ser o princípio do desgaste do presidente, na medida em que ele vai ter que consertar muitas coisas e que ele vai ter que lidar com o Centrão, que o Centrão muda facilmente de um lado para outro, então vai ter que lidar com o Centrão, vai ter que lidar com a demolição, né, deixada pelo Bolsonaro nas instituições, recompor isso tudo. Quer dizer, eu diria que 4 anos é pouco para recompor a destruição que o Bolsonaro fez em 4 anos também. Então, não sei, ainda estou achando que o segundo turno vai contar com Lula e com Bolsonaro. Não posso assim, prever isso exatamente, mas estou achando bastante difícil pelas pesquisas que qualquer outro candidato chegue ao segundo turno. Estou lembrando aqui também o segundo turno passado, né, com o Haddad,
e com o Bolsonaro. Observar o crescimento do Haddad, que não é uma pessoa assim, com carisma, né? Que o brasileiro gosta muito do carisma, gosta muito dessa capacidade individual de um candidato crescer. Eu acho que o Lula tem isso, né? Então, aí eu vejo como ele cresceu e como, de fato, no segundo turno, ele quase que encostou em Bolsonaro, apesar da distância suficiente para o Bolsonaro se eleger, e vejo que a gente está nessa situação. Vai continuar como tendo salvador da pátria, a gente vai continuar nessa política de presidencialismo de coalizão, embora eu concorde com o professor Hamilton que esse sistema está esgotado, né? A nova república chegou ao fim, mas eu sei de pessoas que chegam ao fim, né, e continuam vivas, né? Então, talvez isso aconteça, pela visão que eu estou tendo, que eu, mais uma vez eu repito, eu não faço assim profecias, né? Eu faço previsões, e eu posso estar muito enganado no final disso tudo. Aí eu posso também arranjar um dinheirinho, juntar e ir embora do Brasil. Muito bom, muito obrigado, professor. Profecias é ótimo. Bom, são 8h18. Você está acompanhando aqui pela Folha FM o Folha no Ar, ao vivo, hoje com o professor Arthur Sofiati, né, historiador, professor da UF Campos, também com o Carlos Alexandre de Azevedo, né, advogado e professor da UERJ e do Isicenza, e ainda o cientista político, professor da UENF, Hamilton Garcia, junto com o nosso Aloysio Abreu Barbosa. Vamos ao intervalo rápido, peço licença a vocês aqui, bem ligeiro para a gente fazer esse intervalo, e na volta vamos falar agora mais local ainda, vamos fazer e pedir, é claro, a vocês uma análise do primeiro ano do governo Vladimir. 8h19 em Campos, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.